eu quero te mostrar algo que a maioria dos médicos não explica com clareza suficiente na consulta. Quando você recebe o diagnóstico de diabetes, o foco quase sempre vai para o açúcar no sangue, para a hemoglobina glicada, para a alimentação e para os medicamentos. O que raramente alguém explica é o que o açúcar alto está fazendo nos seus rins nesse exato momento, de forma silenciosa, progressiva e potencialmente irreversível se não for tratada a tempo. O diabetes é a principal causa de doença renal crônica no Brasil e no mundo. Mais de 40% dos pacientes que chegam à diálise chegaram lá por causa do diabetes. E o mais trágico é que, na maioria dos casos, esse desfecho poderia ter sido evitado ou significativamente retardado com intervenções simples, feitas no momento certo, antes que o dano se tornasse irreversível. Hoje eu vou te explicar exatamente como o diabetes destrói os rins ao longo de 10 a 15 anos. Quais são os sinais que aparecem em cada fase desse processo, quais exames detectam o problema antes que os sintomas apareçam, e o que você pode fazer hoje para proteger seus rins e preservar sua função renal pelo máximo de tempo possível. Eu sou a doutora Clara e fica comigo até o final, porque no final desse vídeo eu vou te mostrar 3 hábitos aparentemente inofensivos que diabéticos praticam todos os dias e que estão acelerando a destruição renal sem que ninguém avise. Me conta nos comentários, você tem diabetes e já fez exame para avaliar a função dos seus rins nos últimos 6 meses? Escreve aqui sim ou não, porque essa informação me ajuda a entender o quanto meu público está monitorando a saúde renal de forma adequada. Antes de falar sobre os sinais e as intervenções, preciso te explicar como os rins funcionam e por que o diabetes os afeta de forma tão devastadora. Porque entender o mecanismo é o que vai fazer você levar essa informação a sério. Os rins são 2 órgãos em formato de feijão, localizados na parte posterior do abdômen, que filtram o sangue continuamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante toda a vida. Cada rim contém aproximadamente 1 milhão de unidades filtrantes microscópicas chamadas glomérulos. Cada glomérulo é uma rede delicada de capilares sanguíneos ultrafinos, envolta em uma cápsula especializada, por onde o sangue passa sob pressão e onde ocorre a filtração. Substâncias que o corpo não precisa, como ureia, creatinina, ácido úrico e toxinas, passam para a urina. Proteínas e células sanguíneas que o corpo precisa manter ficam no sangue. O que o açúcar alto faz é destruir esses capilares microscópicos dos glomérulos de forma progressiva e irreversível. O mecanismo é múltiplo e complexo, mas posso te explicar de forma simples. A glicose elevada é tóxica para as células que revestem os vasos sanguíneos, especialmente os capilares dos glomérulos renais. Com o tempo, o açúcar alto causa espessamento da membrana basal glomerular, que é a membrana de filtração. Esse espessamento compromete a capacidade de filtração e faz com que proteínas que deveriam ficar no sangue comecem a vazar para a urina. Esse vazamento de proteína pela urina é chamado de microalbuminúria e é o primeiro sinal detectável de dano renal por diabetes. Ao longo dos anos, sem controle adequado do açúcar e da pressão arterial, esse processo progride, mais glomérulos são destruídos. A capacidade de filtração dos rins vai caindo progressivamente, e quando mais de 60 a 70% dos glomérulos estão destruídos, os sintomas clínicos começam a aparecer. Mas nessa fase, o dano já é extenso e parcialmente irreversível. É por isso que a detecção precoce é absolutamente crítica. O dano começa anos ou décadas antes dos sintomas. E é durante essa janela silenciosa que a intervenção tem maior potencial de mudar o curso da doença. Agora vou te explicar as 5 fases da nefropatia diabética, que é o nome médico para a doença renal causada pelo diabetes, para que você entenda em que momento do processo cada sinal aparece. Fase 1. Hiperfiltração. Nos primeiros anos após o diagnóstico de diabetes, especialmente quando o controle glicêmico está ruim, os rins entram em modo de hiperfiltração, trabalhando acima da capacidade normal. Os glomérulos aumentam de tamanho e filtram mais sangue do que deveriam.
Nessa fase, não há sintomas e os exames convencionais parecem normais. A hiperfiltração não é detectada pelos exames de rotina e, por isso, essa fase é quase sempre ignorada. Fase 2. Microalbuminúria. Após 5 a 15 anos de diabetes mal controlado, o dano glomerular começa a ser detectável pelo vazamento de pequenas quantidades de proteína albumina na urina, entre 30 e 300 miligramas por dia. Esse estágio se chama microalbuminúria ou albuminúria moderadamente aumentada. Ainda não há sintomas. A função renal, medida pela creatinina, ainda pode ser normal, mas o exame de microalbuminúria na urina, que infelizmente muitos médicos não pedem de rotina, já detecta o problema. Nessa fase, o processo ainda é amplamente reversível com controle rigoroso do açúcar e da pressão. Fase 3. Macroalbuminúria. O dano progride e o vazamento de proteína aumenta para mais de 300 miligramas por dia. Nessa fase, pode começar a aparecer inchaço nas pernas e ao redor dos olhos pela perda de proteína, e a pressão arterial tende a subir. A função renal começa a cair de forma mensurável. Ainda é possível retardar muito a progressão com tratamento agressivo, mas a reversibilidade é muito menor do que nas fases anteriores. Fase 4. Insuficiência renal crônica estabelecida. A taxa de filtração glomerular cai abaixo de 60 ml por minuto, que é menos de 60% da função renal normal. Nessa fase começam a aparecer os sintomas clínicos que eu vou detalhar a seguir. O tratamento agora é focado em retardar a progressão para a fase terminal e em tratar as complicações. Fase 5. Insuficiência renal terminal. A função renal cai abaixo de 15 ml por minuto. O rim não consegue mais filtrar adequadamente. O paciente precisa de diálise ou transplante renal para sobreviver. Agora, os sinais que aparecem quando a doença renal já está avançada. Esses sinais devem ser conhecidos porque muitas pessoas os ignoram ou os atribuem à idade. Sinal número 1. Inchaço nas pernas, tornozelos e ao redor dos olhos, especialmente pela manhã. Esse inchaço acontece porque os rins comprometidos não conseguem eliminar adequadamente o sódio e a água do organismo, causando retenção de líquido. Além disso, a perda de proteína pela urina reduz a pressão osmótica do sangue, fazendo o líquido vazar dos vasos para os tecidos. Sinal número 2. Urina espumosa. Quando há grande quantidade de proteína na urina, a urina fica com espuma persistente, diferente da espuma normal que desaparece rapidamente. Essa espuma é a proteína albumina criando bolhas na urina. Se sua urina está consistentemente espumosa, isso é um sinal de alerta que merece investigação renal imediata. Sinal número 3. Cansaço extremo e falta de energia que não melhora com repouso. Os rins produzem um hormônio chamado eritropoietina, que estimula a produção de glóbulos vermelhos pela medula óssea. Quando os rins falham, a produção de eritropoietina cai, causando anemia progressiva. A anemia causa cansaço profundo, palidez, falta de ar e intolerância ao esforço. Muitas pessoas com doença renal crônica avançada passam anos sendo tratadas para a anemia sem que ninguém investigue a causa renal. Sinal número 4. Diminuição do volume de urina ou necessidade de urinar com muito menos frequência. Em estágios iniciais da doença renal, pode haver aumento da frequência urinária, especialmente à noite. Mas em estágios avançados, quando a função renal cai drasticamente, o volume de urina diminui porque os rins não conseguem mais produzir urina em quantidade adequada. Sinal número 5. Coceira generalizada, especialmente à noite, e hálito com cheiro de amônia ou de urina. Quando os rins não conseguem eliminar as toxinas do metabolismo, elas se acumulam no sangue. A ureia e outras toxinas urêmicas causam irritação da pele com coceira intensa e são parcialmente eliminadas pela respiração, causando o característico hálito urêmico. Se esse vídeo está te ajudando, aperta o botão de curtir agora. Isso faz uma diferença enorme para que esse conteúdo chegue a mais pessoas que precisam dessas informações. Inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo.
Me conta de qual cidade ou estado você está me assistindo agora. Agora, os 3 hábitos que diabéticos praticam todos os dias e que estão acelerando a destruição renal sem perceber. Hábito perigoso número 1: tomar anti-inflamatório regularmente para dor. O ibuprofeno, o diclofenaco e o naproxeno são nefrotóxicos, ou seja, são tóxicos para os rins, especialmente em pessoas que já têm função renal comprometida. Eles reduzem o fluxo de sangue para os rins ao inibir as prostaglandinas renais, que são substâncias que ajudam a manter a circulação renal adequada. Em diabéticos, cujos rins já estão sofrendo pelo açúcar alto, o uso regular de anti-inflamatórios pode acelerar drasticamente a perda de função renal. Para dor crônica em diabéticos, o paracetamol em doses adequadas é uma alternativa muito mais segura para os rins. Hábito perigoso número 2: consumir suplementos de proteína em pó em quantidades excessivas. A proteína em excesso aumenta a carga de trabalho dos rins, porque a metabolização de proteína produz resíduos nitrogenados que os rins precisam filtrar e eliminar. Em rins saudáveis, isso não é problema. Mas em diabéticos com função renal já comprometida, o excesso de proteína acelera a progressão da doença renal. A recomendação atual para diabéticos com doença renal crônica estabelecida é de no máximo 0,8 gramas de proteína por quilo de peso corporal por dia, o que é significativamente menos do que as quantidades promovidas em dietas de musculação e ganho de massa muscular. Hábito perigoso número 3: usar medicamentos fitoterápicos e suplementos sem orientação médica. Muitas plantas medicinais e suplementos naturais são processados e eliminados pelos rins e podem ser nefrotóxicos em pessoas com função renal comprometida. Ervas como Aristolóquia, usada em alguns chás para emagrecer, é altamente nefrotóxica e já causou insuficiência renal irreversível em muitos casos documentados. Suplementos de potássio em doses elevadas podem causar hiperpotassemia, um acúmulo perigoso de potássio no sangue que, em pessoas com função renal reduzida, pode causar arritmia cardíaca grave. Sempre informe seu médico sobre qualquer suplemento ou chá que você esteja usando. Agora, o protocolo de proteção renal para diabéticos. O que fazer hoje para preservar a função dos seus rins pelo máximo de tempo possível? Intervenção número 1: controlar o açúcar no sangue de forma rigorosa e consistente. A hemoglobina glicada abaixo de 7% reduz o risco de progressão da nefropatia diabética em 50%, conforme demonstrado no estudo DCCT e no estudo UKPDS, 2 dos maiores estudos clínicos já realizados em diabetes. Cada décimo de ponto de redução na hemoglobina glicada representa proteção renal mensurável a longo prazo. Intervenção número 2: controlar a pressão arterial de forma igualmente rigorosa. A meta de pressão para diabéticos com doença renal é mais rígida do que para a população geral, abaixo de 130 por 80 milímetros de mercúrio. A pressão alta acelera o dano glomerular de forma independente do açúcar. Os medicamentos de escolha para diabéticos com doença renal são os inibidores da ECA, ou os bloqueadores do receptor de angiotensina, que, além de controlar a pressão, têm efeito protetor direto sobre os glomérulos, reduzindo a pressão dentro dos capilares glomerulares e diminuindo o vazamento de proteína na urina. Intervenção número 3: fazer os exames de monitoramento renal regularmente. Todo diabético deve fazer pelo menos uma vez por ano a dosagem de creatinina sérica, com cálculo da taxa de filtração glomerular estimada, e a pesquisa de microalbuminúria na urina. Esses 2 exames simples e baratos detectam o problema nas fases iniciais, quando ainda é possível reverter ou retardar significativamente a progressão. Se o seu médico não pede esses exames anualmente, solicite. Intervenção número 4: manter hidratação adequada com água. Os rins precisam de volume adequado de urina para eliminar as toxinas do metabolismo.
Desidratação crônica concentra a urina, aumenta a exposição dos glomérulos a substâncias tóxicas e aumenta o risco de cálculos renais. A recomendação geral é de 2 litros de água por dia, mas em climas quentes ou com atividade física, a necessidade pode ser maior. Atenção! Em estágios avançados de insuficiência renal, a hidratação precisa ser ajustada pelo médico porque os rins comprometidos podem não conseguir eliminar o excesso de líquido. Intervenção número 5. Reduzir o sódio para proteger tanto a pressão quanto os rins. O excesso de sódio eleva a pressão arterial, que danifica os glomérulos, e também aumenta diretamente a filtração glomerular de sódio, sobrecarregando os rins. A recomendação para diabéticos com doença renal é de no máximo 2 gramas de sódio por dia, o que na prática significa eliminar praticamente todos os ultraprocessados, embutidos e enlatados. Me conta nos comentários qual desses 3 hábitos perigosos você ou alguém que você conhece pratica sem saber que está prejudicando os rins. Escreve aqui, porque essa informação pode ajudar outras pessoas que estão lendo os comentários a proteger sua função renal. Na próxima semana eu vou trazer um vídeo sobre os sinais que aparecem nos pés de diabéticos que indicam que a circulação e os nervos estão sendo comprometidos e o que fazer para evitar as complicações mais graves do pé diabético. Ativa o sininho para não perder esse conteúdo. Eu sou a doutora Clara. Obrigada por ter ficado comigo até aqui. Cuide da sua saúde com informação, com prevenção e com protagonismo. Um abraço forte e até a próxima semana.